Boa noite a todos. Estão todos bem? Que bom. Eu também, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá. O tema escolhido para essa noite é os trabalhadores da última hora. Eu vou fazer uma pequena leitura, até que não é tão pequena, mas é preciso que eu a leia na íntegra para que vocês entendam a história. Tudo bem? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia, sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quanto à 11ª hora estava próximo, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhe daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa passagem é muito interessante. O Cristo, ele vinha nos ensinar a partir de parábolas, a partir de histórias, para chamar a nossa atenção de como que funciona o reino dos céus. E hoje, então, com a doutrina espírita, nós temos mais capacidade de entender essas histórias, assimilá-las e colocar em prática. Então vamos entender. Aqui nos fala de um Senhor, não fala? Esse Senhor é Deus que está por nós, que está aliciando-nos o tempo inteiro, chamando-nos o tempo inteiro para o trabalho, para o estudo, para a purificação de espírito, para a nossa elevação espiritual, para a superação das nossas ignorâncias, alcançar a moral, um bom caráter, que é a aproximação das leis de Deus. Mas para isso tudo é preciso o quê? Trabalhar, estudar, buscar nessa terra dar o seu melhor para entender os outros, para entender a si mesmo, trabalhar nela para conseguir se edificar materialmente. E o trabalho material
o que ele faz conosco? Ele estimula a nossa inteligência e com o tempo, conforme as nossas aptidões perante as reencarnações, o que nós vamos ganhando com isso? Devido ao trabalho que nós vamos nos esforçando, nós vamos ganhando ideias inatas, conhecimentos, porque o trabalho exercita a mente, exercita o espírito imortal, que ele é um ser inteligente. Sendo estimulado a sua inteligência, ele eleva o seu intelecto e ele vai aprendendo todas as ciências da Terra, primeiramente. Com o tempo, ele também vai entendendo que existe uma outra ciência maior do que a da Terra, mas que é preciso inicialmente a da Terra para encontrar essa outra, porque primeiramente a nossa ignorância faz com que entendamos o meio material. Depois de conviver no meio material, irmos então reencarnando, irmos passando então pela lei de ação e reação, ir compreendendo o que somos, porque devagarzinho vão vindo o quê? Como aqui está dizendo, ele fala que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, mas tem esses primeiros, porque tem duplo. Como que eu vou dizer? Tem uma dupla significação isso aqui, quando ele diz, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A primeira é que os primeiros que começaram lá atrás, desde a antiguidade, caminharam, buscaram entender as leis de Deus, mas muitos foram preguiçosos e não conseguiram, e estão até hoje preguiçosos em superar as suas dificuldades, em superar a sua ignorância. Enquanto isso, tem os últimos agora, que já estão buscando as leis de Deus e praticando-as, e se colocando como escolhidos, porque está dizendo, poucos são os escolhidos, quer dizer, poucos são os que querem praticar as leis de Deus. Então esses últimos que estão praticando, serão os primeiros no reino dos céus, serão os primeiros a alcançar a sua evolução, serão os primeiros a alcançar mundos mais evoluídos. Agora tem uma outra visão também, onde que fala que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, também no sentido daqueles que foram os primeiros, e realmente entenderam as leis de Deus, praticam as leis de Deus até nos tempos atuais, e auxiliam os últimos, os que têm mais dificuldade, os da 11ª hora, que só agora estão atendendo às leis de Deus, mas esses primeiros, esses segundos primeiros que estão entendendo as leis de Deus, começou lá atrás, estão orientando os últimos. Nós que estamos na 11ª hora, só agora aceitando as leis de Deus, graças aos que vieram primeiro, e estão como nossos missionários, estão como nossos mentores, estão como nossos anjos da guarda, estão por nós auxiliando, encarnados ou desencarnados. São pessoas que a gente vê uma certa iluminação, uma certa espiritualidade, e que estão por toda parte, encarnado ou desencarnado, nos auxiliando. E porque mesmo assim eles serão os últimos, no sentido de, já viram aquelas festas de formaturas aonde os professores que formaram seus alunos, eles ficam aí atrás e colocam seus alunos formandos na frente e batem palma para eles, para que eles vão primeiro ganhar o que? As suas congratulações. Então, são esses professores ou irmãos nossos devotados que estão por nós, nos auxiliam desde a antiguidade e querem que a gente entre primeiro no reino dos céus, quer que nós entremos primeiro em um mundo mais feliz, querem que nós entendamos primeiro a espiritualidade e a aceitemos, e eles estão por nós, nos abraçando e devagar, caminhando junto conosco. E aqui fala, muito interessante, que fala que na hora de pagar, o Senhor chamou aquele que tinha a incumbência dos seus negócios. Quem que tem a incumbência dos negócios de Deus aqui na terra? O Cristo, Jesus Cristo. Ele é o governador da terra, ele governa o planeta. Ele mesmo disse, estou a negócios do Pai e preciso fazer enquanto é dia. Então é Ele que está aqui
nos auxiliando e nos pagando, fazendo com que a lei de causa, de ação e reação tenha efeito perante nós, nos parabenizando quando acertamos, mas ao mesmo tempo nos corrigindo quando é necessário. E Ele está ao nosso lado o tempo inteiro, nos auxiliando, nos ensinando, enviando-nos a boa nova, enviando-nos as literaturas, tanto as vivas, as fontes vivas, quanto também as literaturas nos livros que os médiuns vêm traduzir para nós da espiritualidade, para nos acordar para a religiosidade, para que na 11ª hora nós consigamos, em um tempo hábil, recuperar a nossa sanidade espiritual e começar a caminhar em espírito nessa terra. Todos nós somos trabalhadores, somos alunos, que estamos aqui para superar as nossas dificuldades e nos formar como anjos, como espíritos puros. Mas para isso é preciso então dedicação do aluno, trabalho de verdade, e não ter ciúmes dos outros. E não ter ciúmes daqueles que estão conseguindo superar as suas dificuldades. Ao contrário, porque hoje muitos de nós, quando a gente vê o pessoal então conseguindo melhorar, conseguindo ter melhores posições, conseguindo constituir as suas famílias, tendo os seus negócios, buscando trabalhar honestamente, a gente fica com ciúmes. Olha lá, alguma coisa está errada, está fazendo alguma coisa de errada, porque está subindo materialmente falando. Não é essa inveja que nos é causado devido ao ver o outro estando um pouquinho melhor do que estava antes? Isso é uma coisa boa, que nós estejamos bem materialmente e espiritualmente, porque o mundo ele é material. Nós precisamos do lado material, nós precisamos das riquezas do mundo. E por que nós precisamos das riquezas do mundo? Porque nós precisamos ter uma casa, nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos de curas para as doenças, pesquisas para encontrar essas curas, nós precisamos então de saúde melhor para todos. Então o que acontece? É preciso de quê? Dinheiro, é preciso de bens materiais, é preciso de riquezas, é preciso de poderes temporais, como tem os governantes e tem os governados. É necessário que tenhamos tudo isso, é preciso, para que isso seja bem administrado. Mas está certo que nem sempre é assim. Nem sempre a gente vê, então, cidades sendo bem administradas, famílias sendo bem administradas, países sendo bem administrados. Muitos perguntam, por que não são bem administrados? Porque caminha conforme a evolução humana. Conforme o ser vai se desapegando das coisas materiais, então vai tendo um governo melhor, vai tendo governos menos corruptos, até chegar um ponto que eles trabalham realmente a favor do semelhante, em prol do semelhante, pelo semelhante. Só que isso leva um tempo, até com que compreendamos que não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui para trabalho. Certo? Então, trabalhadores da última hora, somos todos nós que estamos aqui para estudar, para evoluir, para melhorar. E como que a gente consegue isso? Entendendo o lado espiritual, entendendo a religiosidade e colocando ela no meio material. E buscando de alguma maneira aplicar no dia a dia, aplicar em nossas famílias. Porque o que o Evangelho vem nos ensinar? Está certo que muitos dizem assim, mas tem tantas coisas no Evangelho, eu estou lendo ele e ainda não estou compreendendo. Mas é o seguinte, o Evangelho vem destrinchar os ensinamentos do Cristo, são os passos do Cristo. Mas mesmo assim, se muitos de nós ainda dizem, mas ainda está muito difícil, então vamos nos concentrar primeiramente nessas que eu vou passar. Que o Cristo disse lá atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei ao outro o que eu gostaria que me fosse feito.
Se eu fixar essas frases e trabalhar essas frases em minha mente, já vai devagarzinho clareando como que eu devo caminhar na terra. E aí então tudo que eu for assimilando do Evangelho com o tempo é lucro. Mas desde que eu entenda, o ser que está nessa terra, ele é um ser espiritual. Se é um ser espiritual, ele é um trabalhador de Deus e uma alma estudante. Sendo assim, ele precisa se alimentar de espiritualidade. Ele precisa se alimentar de religiosidade. Assim como nós, o corpo humano, ele não precisa se alimentar. Ele precisa se alimentar. Mas também o espírito precisa se alimentar de quê? Do Evangelho. Para que ele tenha saúde física e para que ele tenha saúde espiritual. E então, seguindo o Evangelho, ele vem nos falar assim, missão dos espíritas. Já que estamos numa casa espírita, então vamos falar da missão dos espíritas. A missão dos espíritas é entenderem os passos do Cristo, é entender o seu caminhar, a sua passagem, o que ele veio fazer aqui, que foi nos ensinar a lei de amor, uns para com os outros. Então, a missão dos espíritas é entender os passos do Cristo, mas não quer dizer que ele é um anjo, não quer dizer que ele é um santo. Tanto que a doutrina espírita vem nos dizer assim: um verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral e aquele que busca domar as suas más inclinações, que se esforça para domar as suas más inclinações. Então a própria doutrina espírita está dizendo que ele tem más inclinações, tem vícios, mas ele se esforça para domar esses vícios, para devagarzinho aumentar as suas virtudes. Ele não quer que nós, aqui para nos adentrar à doutrina espírita, nos achamos que tem de ser santo para entrar, não é isso. Ao contrário, ele quer que venham aqueles com mais dificuldades em suas vidas, os viciados em suas dificuldades, por que não? Que venham, mas que pratiquem, que aprendam e que domem os seus vícios, que domem as suas dificuldades, que domem os seus erros. Ele chama todos esses para a sua vinda. Tanto que os trabalhadores de uma casa espírita, nós vamos observar que tem os seus vícios. Um talvez bebe, um talvez fuma, tem as suas dificuldades morais, mas ele está na casa espírita, ele está na casa religiosa, porque ele quer superar essas dificuldades. E a única maneira de superar as suas dificuldades é trabalhar. E o espírita, o que se adentra ao espiritismo, à doutrina espírita, sabe disso. Que a única maneira de superar as nossas dificuldades físicas e morais é trabalhando em prol do semelhante. Porque a prática do bem no dia a dia faz com que devagar elevemos-nos espiritualmente. Faz com que devagar a gente vai deixando os nossos vícios. Aqueles que roubavam vão observando que está errado, para de roubar. Aqueles que levavam vantagem em suas profissões, em seus negócios, param de levar vantagem. Aqueles que traíam os seus cônjuges, namorados ou sócios, eles param de fazer isso. Aqueles que brigam no seu dia a dia, que entram em contendas desnecessárias, param com isso também. Aqueles que querem e estavam atentando contra a vida do outro, vão observando: meu Deus do céu, deixa eu parar com isso, isso não é de Deus. Mas por que agora ele está mudando? Ele está mudando porque ele está trabalhando, ele está entendendo o que é ser espírita de verdade, quer buscar respeitar o outro como ele gostaria de ser respeitado, valorizar o outro como ele gostaria de ser valorizado. É então, para com aquele trabalhador, fazer com ele o que ele, que é chefe agora, gostaria que ele fosse feito, se esse que fosse o trabalhador. E é assim, devagar, entendendo todas essas nuances, nós vamos nos tornando espíritas. Mas nós podemos trazer uma classificação ainda maior, porque o espírita busca
O espírita busca, de alguma maneira, aqui nessa terra, caminhar conforme os passos do Cristo. Então vai além do espírita, vai além do espiritismo. Se torna o quê? Um ser cristão. Ele pratica o cristianismo, que são o quê? Aqueles seres que praticam os ensinamentos do Cristo. Vão acima de qualquer religião, vão acima de qualquer doutrina. O ser que trabalha nessa terra em prol do outro, o ser que trabalha nessa terra, lembrando que estamos aqui para educar uns aos outros. Só tem uma maneira de que nós aqui na terra possamos sair de todos os vícios que temos, da nossa ignorância, naturalmente lá na escola. Como que as crianças saem de sua ignorância? Ela não é estudando? Começa lá no berçário, começam então no pré, vão às suas séries iniciais, depois vai no ensino médio, depois vai na faculdade. Não é assim que as crianças vão crescendo, saindo de sua ignorância, entendendo o meio, convivendo uns com os outros, se profissionalizando, estudando, consequentemente trabalhando, constituindo família, constituindo empresas, constituindo trabalhos para os outros, constituindo as suas profissões, trabalhando as suas aptidões, se movimentando no meio social e familiar. Olha só, precisamos passar por tudo isso. Essa escola terrena simplesmente imita a escola espiritual. É passando aqui por essa escola terrena da melhor maneira possível, entendendo uns aos outros, que nós nos elevamos espiritualmente falando, entendendo que essa escola está acima de qualquer escola terrena, que é a escola de Deus, que é a escola do Cristo. E assim então, todos nós aqui vamos nos colocar também como Cristo. O Cristo não disse que está negócios do Pai, Ele não disse que precisa fazer enquanto é dia. Então que sejamos todos nós como irmãos, obreiros do Senhor. Vamos trabalhar, porque o Cristo disse assim: cada um conforme as suas obras. Então cada um aqui é classificado pelo que produz. Não é assim na empresa também? Os mais valorizados não são aqueles que produzem? Então, por que aqui também está dizendo que os últimos serão os primeiros? Porque eles estão buscando agora compreender as leis de Deus e recuperar o tempo perdido. Então estão buscando produzir, estão buscando praticar as leis de Deus. É por isso que a doutrina espírita também veio, digamos assim, praticamente na última hora, para um despertar geral, como se fosse um último chamamento, um último entendimento para todos, de que devemos aproveitar essa 11ª hora, um momento de transição, um momento onde que todos nós estamos aqui, devemos nos esforçar para buscar a nossa essência, que somos filhos de Deus, espíritos imortais, ninguém morre, todo mundo aqui já reencarnou por todas essas paragens, já falou todas as línguas, já passou por todos os continentes. Todos nós que estamos aqui já passamos por todas as profissões. As nossas ideias inatas trazem uma carteira enorme de aptidões nas quais nós já praticamos. E muitos perguntam: então por que eu vim nessa existência como médico, por exemplo, aceito a medicina, mas não aceito outras profissões? É porque nem sempre nós trabalhamos todas as nossas aptidões, porque não dá. Então o que acontece? O ser humano, devagar, o espírito imortal, ele vai caminhando nas suas reencarnações e buscando conhecer todas as ciências. E para que uma ciência não atrapalhe na outra, ele então lá na espiritualidade, combinado já com todos os nossos mentores espirituais, nós passamos por um esquecimento de algumas aptidões que podem atrapalhar a que nós vamos trabalhar nessa existência. Por exemplo,
eu sou convidado para reencarnar e participar de uma comunidade na qual precisa de um engenheiro para auxiliá-la a se elevar, a melhorar moradias para todo mundo, a construir pontes, a melhorar o ambiente estrutural daquela comunidade na qual eu fui convidado a reencarnar. E para ir para ali, eu preciso então estudar engenharia. Mas eu já estudei medicina e um tantão de outras coisas, que talvez pode me ofuscar, que quando eu vier para cá, talvez eu vou querer fazer medicina. Então o que eles fazem, a espiritualidade? Fazem com que eu esqueça momentaneamente essa aptidão, que ela fique latente em mim, adormecida, e talvez até um pequeno repúdio a ela. Vou dar um exemplo. Não tem pessoas que não podem ver sangue? É possível que elas foram médicos em outras existências, mas para que nessa ela não trabalhe a medicina, a espiritualidade faz com que de alguma forma ela tenha algum repúdio àquela ciência. Por exemplo, se vê sangue, desmaia. Então não pode trabalhar como enfermeiro, não pode trabalhar como médico. Então ele escolhe, por exemplo, uma que ele sente uma intuição, mas na realidade é porque já foi combinado lá atrás. Então ele tem a intuição daquela profissão que já foi combinado para ele trabalhar. Então ele vem e estuda ela, e então ele se forma em engenharia, auxilia então aquela comunidade a ter melhores moradias, a conseguir melhor captação de água, a ter pontes para transpor uma rua para outra, ou transpor rios. E assim então ele vem e consegue o seu intento quando ele se esforça e ele auxilia aquela comunidade. Quantas pessoas que não vieram a essa terra, ou melhor, todos nós estamos aqui para contribuir de alguma maneira para que o meio onde nós vivemos seja um pouquinho melhor do que antes. É só observar as profissões que nós temos, quase que cada um aqui com uma aptidão. Ou todos são médicos, ou todos aqui são engenheiros, mecânicos, faxineiros. Eu acho que não. Quase que cada um aqui tem a sua profissão, certo? E assim, cada um caminhando na sua profissão e fazendo a diferença no seu meio, nós vamos então aplicando as leis de Deus e melhorando em nossas famílias e melhorando lá no nosso trabalho, com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Quando nós formos observar, as leis dos seres humanos estão melhores, estão mais justas. Quando nós formos observar, as moradias nas quais nós moramos estão melhores, mais reforçadas. Quando nós observarmos, então, está tendo trabalho para todo mundo, está tendo saúde para todo mundo, está tendo água potável para todo mundo. Mas por quê? Porque agora está tendo um esforço na 11ª hora de todos nós que estamos aqui, buscando agora entender as leis de Deus, recuperar o tempo perdido e realmente fazer a diferença no nosso meio. Enquanto isso, aqueles primeiros estão do nosso lado nos observando e nos auxiliando. Os primeiros trabalhadores estão nos orientando, estão nos intuindo. Vêm como missionários, como Chico Xavier, por exemplo. Quantas fontes vivas ele não trouxe da espiritualidade e passou para os livros para nós, para que nós possamos entender melhor as leis de Deus com essas pequenas lições. E tantos outros missionários antes dele, todos com o intuito de nos acordar para sermos melhores com os nossos filhos e realmente educá-los como eles merecem e parar de bajulá-los, para sermos melhores com os nossos cônjuges, parar de traí-los e valorizá-los, respeitá-los, aceitar, valorizar e ajudar eles a superar as suas imperfeições, valorizar as suas virtudes, crescer junto com ele, com ela. Em nossos trabalhos, com os nossos colegas, ao invés de ficar competindo, auxiliar um ao outro. Se aquele merece uma promoção, vamos auxiliá-lo, vamos ajudá-lo. Olha, você merece, eu estou aqui, se você precisar de uma ajuda, você vai conseguir essa promoção.
E é assim que devagar, reconhecendo o valor de cada um que está ao nosso lado, é que nós vamos crescendo, que nós vamos impulsionando uns aos outros. E só tem uma maneira de evoluir nessa terra: quando os outros estão melhores por nossa causa. Quando os outros estão melhores por nossa causa, nós melhoramos também. Porque todo esse exercício significa que estamos compreendendo que devemos estar uns pelos outros. E tem aqueles outros que estão por nós. Olha só, nós não temos pais que estão por nós. Nós que estamos mais maduros, não tem aqueles filhos que são gratos, que estão por nós. Nós que estamos no nosso trabalho, não temos aqueles colegas que nos valorizam, nos respeitam e caminham junto conosco. Nós não temos aqueles chefes que nos valorizam, pagam cursos profissionalizantes para nós, nos dão salários adequados, nos dão a segurança adequada, saúde para todos. Não tem esses que respeitam? Não estamos começando uma nova era em vários países do mundo, onde os governantes estão entendendo que devem deixar a corrupção de lado? Olha só, significa, estamos caminhando a terra como um todo. Não é possível, digamos assim, todos com as mãos dadas. Sempre tem aqueles que escondem as mãos ainda. É só observar alguns países no mundo que ainda não praticam as leis de Deus, são muito corruptos. Mas devagarzinho eles vão sendo contaminados. Devagarzinho ali acontecerá uma transformação. Pode causar algum transtorno, porque é o seguinte: muitos de nós só mudamos de verdade quando vem um transtorno sério em nossas vidas. Porque enquanto não vem um transtorno sério, muitos de nós ficamos acomodados, ficamos preguiçosos. E muitos dizem: o que seria esse conflito sério, essa mudança séria, essa transformação séria em nossas vidas? Às vezes perdeu o emprego, perdeu um ente querido, vira uma doença, vira alguma dificuldade que nos transtorna, que nos faz colocar em dúvida as leis de Deus, por não entendê-las ainda. Então entramos em conflito, em desespero, muitos depressivos, muitos com medo, muitos com pânico. O que significa isso? É um período no qual a pessoa entrou, no momento, em xeque com as leis de Deus. No momento ele tem dúvidas dessas leis. No momento ele tem dúvidas até se Deus existe. Porque no momento ele está em conflito, em dificuldades, amargas até, que dói na alma, como se estivesse sangrando, sem um pingo de sangue. Mas então é por isso que casas como essa, casas religiosas como essa, estão gritando o Evangelho para todas as partes, em todos os lugares, convidando todo mundo para se adentrar. O Evangelho está batendo na porta de todos nós, chamando-nos para que acordemos, para que pratiquemos, para que reafirmamos Deus em nossos corações e que entendamos que todas essas dificuldades pelas quais estamos passando, parte são provações, como numa escola normal, e a outra parte são expiações que buscamos com as nossas próprias mãos. As expiações são os maus ou os atropelos que fizemos com o outro, que prejudicamos com o outro e que volta para nós, para que sintamos na pele o que fizemos com o outro. E muitos ainda não entendem o que é isso, ação e reação, causa e efeito. O que significa isso que todos nós passamos, que muitos chamam de expiações? São as dores que causamos nos outros, são os roubos que causamos nos outros, são as traições que fizemos aos outros, são as adulterações das coisas que fizemos nos outros, são levar vantagem em cima dos outros, são as maledicências que aplicamos na vida dos outros e causou tanta aflição e destruição na vida dos outros. E tudo isso volta para quem? Para quem praticou. É só observar desde lá atrás. Sempre as doutrinas vêm nos chamar a atenção para
que o mundo dá voltas, tem religiões que falam sobre karma, e a doutrina espírita vem falar causa e efeito, ação e reação. Causei, vai ter um efeito. Pratiquei uma ação, vai haver uma reação. Nada mais natural. Vamos brincar com o bumerangue. Eu não sei se é verdade, porque eu nunca tive um bumerangue nas mãos, mas dizem que se mandar ele volta, tá? É mais ou menos assim. O que mandamos, como também muitos livros e filmes de autoajuda falam, o que nós mandamos para o universo, ele devolve. E é isso mesmo. As nossas ações do dia a dia, elas voltam para nós. Então, é tal qual na plantação. Quando nós bem plantamos, nos esforçamos, aduamos, a gente usa de fertilizantes, a gente fica ali dia e noite observando se está tudo bem, nós vamos bem colher. Mas se o ser é preguiçoso, ele não está adubando, ele não está voando, ele não está semeando e ele não está vigiando a sua plantação, ele não vai bem colher. Ele vai ter uma colheita amarga, porque ele não está se esforçando para ter uma boa colheita. E é isso que o Evangelho vem nos chamar a atenção. Vamos plantar, vamos caminhar nessa terra, porque o que dita é a caminhada do Espírito, mas é preciso parâmetros para que seja uma boa caminhada, para que quando chegar no final dessa caminhada tenhamos frutos. E muitos vão perguntar: qual é o parâmetro? O Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, o cristianismo, a ideia cristã, o caminhar do Cristo no nosso dia a dia, respeitando, educando, valorizando, amando, vestindo, cuidando daqueles acamados, cadeirantes, doentes, com idiotia, cegos, surdos, mudos, aqueles que precisarem de auxílio, que estejamos por eles, assim como muitos já estiveram por nós em existências anteriores. É entendendo isso, praticando isso, que todos nós nessa terra vamos conseguir devagar superar, vencer, encontrar a verdadeira felicidade e alcançar mundos melhores, de mãos dadas, como irmãos de verdade, deixando para trás mágoa, rancor, ódio, egoísmo, vaidade, arrogância, deixando isso tudo para trás, porque isso não pertence ao ser que já está se identificando com Deus, com o Pai, não pertence mais. São coisas que nós vamos abolindo de nós, mas é preciso sair da preguiça do dia a dia. E para complementar, do livro Fonte Viva, de Chico e Emmanuel, o item obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago. O discípulo da Boa Nova. Vamos entender o discípulo da Boa Nova. São todos os filhos de Deus que já se entendem de verdade, filhos de Deus, que buscam se aproximar de suas leis, que buscam elevar a sua moral, a sua transformação moral, e devagarzinho ir domando as suas más inclinações, entendedor já da Boa Nova. O que é a Boa Nova? É a imortalidade do Espírito. Já se entendeu o Espírito imortal, já entender que ninguém morre, que a vida continua, que a Terra é uma escola, que precisamos reencarnar, que já vivemos, já tem milênios que estamos por essas paragens,
buscando então em cada existência superar as nossas dificuldades, que estamos nos reencontrando o tempo inteiro, nós aqui, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas comunidades. Já o que? Revertemos esses papéis o tempo inteiro, invertemos esses papéis, conforme as reencarnações. Hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho daquele que foi o meu filho. Hoje eu sou chefe, amanhã eu sou empregado. Hoje eu estou em uma família, amanhã eu serei órfão. Hoje eu estou bem materialmente, posso vir em um momento que eu vou passar dificuldades materialmente. Então eu vou passando por tudo isso para estudar, alcançar devotamento e esquecimento de si mesmo e a prática verdadeira da caridade, resignação e paciência perante todas essas adversidades. O discípulo da Boa Nova que realmente comunga com o Mestre, o Cristo, comungar com Ele, entender o seu caminhar, entender o seu Evangelho, seguir o que Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Isso é comungar com o Mestre, com o Cristo, com o nosso irmão mais velho. Antes de tudo, está dizendo que esse discípulo, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Não foi o que eu falei até agora? Da plantação, da colheita? Sabe que o juiz dará conta do tribunal. O juiz que dará conta do tribunal está falando da espiritualidade maior de Deus, que, se for necessário, corrigirá todos os nossos erros. Esse juízo final, que tanto é pregado, na realidade ele não existe, mas existe um juízo, um tribunal, após cada reencarnação, onde é feita uma espécie de balanço dos nossos resultados, do nosso caminhar na Terra. E então, muitos, quando percebem que não aproveitou a reencarnação, choram nas regiões umbralinas, por causa do peso da consciência de ter percebido que não aproveitou, que só prejudicou, que só atrapalhou, que não esteve ali de verdade em espírito. Esse sofre um pouquinho nas regiões umbralinas, em menor ou maior tempo. Nós sabemos que André Luiz foi aproximadamente 8 anos. Temos casos de suicidas que é 35 anos, 30 anos, e tem casos que pode ser até de centenas de anos, a pessoa ficar se remoendo nas regiões umbralinas. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá, nós, administradores dos bens terrenos e de todas as oportunidades que nós temos na terra. Nós responderemos pela mordomia e o que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Assim como nós, como administradores e também servos, porque nós estamos aqui para administrar bens terrenos e ao mesmo tempo trabalhar, servir, estar pelo outro, com bens terrenos ou sem bens terrenos, não importa. Deus sempre nos coloca em condições, até mesmo cegos, surdos, mudos, acamados, seja a dificuldade que for, eles têm também a sua parte de serventia no mundo, de trabalho no mundo. Todos nós o temos. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, e respeitando cada irmão que caminha conosco em prol do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, quer dizer, no lugar em que estamos, na profissão em que estamos, na família em que estamos,
na colocação que nos vemos no mundo, nesse lugar que nos é próprio. Persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Aquele empresário, ele tem poderes em suas mãos para bem administrar os seus funcionários e buscar dar-lhes vida digna, dignidade, trabalho, salário, saúde, educação. Nós pais também somos o quê? Administradores da nossa família, dos nossos filhos. Nós filhos somos também administradores da oportunidade de estarmos pelos nossos pais, valorizá-los e honrá-los. Cada um tem a sua tarefa, que lhe é própria. Vamos para o final. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Essa é a minha mensagem e um abraço a todos.